Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a transmissão pela internet do jogo do Flamengo de forma independente. Bolsonaro disse: "Parabéns ao Flamengo, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que assinou a medida provisória dando a carta de alforria, a liberdade para que os times de futebol negociem de qual forma querem vender seu direito de imagem." Bolsonaro falou sobre as vantagens para os times de todos os tamanhos, sem as amarras de uma certa emissora. Assista. MP do futebol, tá? Ontem nós tivemos a primeira partida aí, onde o mando de campo foi do Flamengo, foi... Flamengo e Boa Vista. Flamengo e Boa Vista. Eu não sei quanto, mas eu acho que foi mais de 10 milhões de reais que o Flamengo arrecadou. Muito mais de 10 milhões. E tinha uma televisão aí que tinha o monopólio e pagava, acho que 500 mil, 600 mil cada jogo. Então o Flamengo ontem faturou, juntamente com o Boa Vista, né, mais de 10 milhões de reais transmitindo na internet. Então parabéns ao Flamengo. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que assinou a medida provisória, tá certo? Dando aqui a carta de alforria, né? A liberdade para que os times de futebol, o mandante, negocie qual forma que ele quer vender o seu direito de imagem. E olha só, o que está na medida provisória? 5% do que se arrecada, vamos supor que for 10 milhões de reais. Dá 5%, 500 mil. É distribuído pelos jogadores. Com todo respeito aos jogadores do Boa Vista, né? Um time pobre, lá do Rio de Janeiro, a maioria dos times de futebol são pobres no Brasil, dividindo esses 5% dos jogadores é um bom bicho. No nosso tempo, né, mano, tinha bicho, né? Bicho. Agora vai ter o bicho aí do direito de... Eu fui presidente de futebol. Qual é a sua camisa aí? Mostra aí. Eu tô achando que é a camisa... Olha, rapaz. Mengão? Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa aí, Felipe Melo, mas, pô, hoje me botaram a camisa do Flamengo. Camisa de força aqui, ó. Camisa do Flamengo, pelo jogo de ontem. Uma imagem excepcional a imagem. Parabéns ao Flamengo. Só no YouTube foram 11 milhões de visualizações. Só no YouTube, 11 milhões de visualizações, com todo respeito, foi um time lá da primeira divisão, né, o Boa Vista, mas imagine aí um Flamengo e Palmeiras, um Corinthians... Um clássico, né? ABC de Natal. Flamengo e ABC de Natal, tá vendo? Vai estourar, vai explodir. Isso daí faz o quê? Havendo essa concorrência, o time, né, decidindo para quem vai vender o seu direito de imagem. O time que tiver melhor vai vender mais caro, então não existe acomodação. O time, quando o meu time for jogar, como tem bons jogadores, vai vender mais caro aquela imagem. Isso é negócio. Então o time que se acomoda, quando for mandante, vai cair o valor da venda daquela imagem. Então isso é concorrência, isso é livre mercado, isso é maravilhoso. Eu ouso dizer aqui que o futebol do Brasil pode estar tendo uma alavancagem enorme agora por causa disso. Muitas vezes o elemento, com todo respeito, eu acho que o jogador prefere jogar aqui no Brasil, ele sai para a Europa por quê? Por causa do salário, o cara ganha uma fortuna. Muitos vão preferir ficar aqui porque o salário aqui, da maneira como nós fizemos agora, com essa medida provisória, atendendo aí ao interesse da classe esportiva, né? A gente vai fazer que muito jogador fique aqui, ganhe muito mais e vai melhorar e muito o futebol brasileiro. Vai voltar aqui a nos orgulhar com toda a certeza do futebol. Então, parabéns, recebi a semana 8 dirigentes de clube, né? Foi do Flamengo, Internacional, Paraná, Atlético, Ceará, Bahia, Fortaleza, Ceará, Palmeiras, tá certo? Eu ganhei uma camisa de cada um. Essa aqui, ganhei do Flamengo. Essa é a mais bonita, capitão. Então, o pessoal diz que eu tenho que usar um dia a camisa do Corinthians, mas o Corinthians tem que entrar nesse time aí, pô. O Corinthians aí é uma das maiores torcidas do Brasil, tem que entrar nessa do livre direito de negociar a imagem, pô. Que é a maior torcida do Brasil. Não, a segunda maior, presidente. A maior é do Mengão. A maior do Mengão, né? Uma das maiores. Eu acho que é a segunda maior do Corinthians, né? É a segunda maior torcida do Brasil. A mais apaixonada é a do Náutico. Então um sucesso total a medida provisória de futebol. Traz aqui o Cid. Vamos lá, uma pergunta aí. Augusto Nunes, presidente. Augusto Nunes para quem? Pro ministro. Bota aqui, Cid. Não tem aqui já? Não, ele vai aumentar o som aqui, tá baixo. Pertinho já pega. Tá baixo aí, cara? Vai lá, Augusto Nunes pro Rogério Marinho. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro.
Ministro, o senhor teve uma participação decisiva na aprovação da reforma da Previdência. Se for possível aprovar alguma outra reforma ainda neste ano, qual seria a prioritária? Tributária? Eu acho que... Aqui? Já tá ali. Bom, Gustavo, boa noite a você e a todos da Jovem Pan. Existe uma série de reformas importantes, inclusive mudanças de marcos regulatórios, né? A questão de ferrovias, a questão do gás, né? A questão da própria reforma tributária. Sem dúvida, há um grande desafio ainda pela frente, né? O ministro Paulo Guedes está à frente desse processo, nessa mudança da nossa economia. E eu acredito que é mais importante nesse momento, desde que haja essa sinergia com o parlamento, seria a mudança ou a simplificação da nossa legislação tributária. Vamos aguardar aí, ver se dá certo aí. Não sei se é possível esse ano, mas com certeza pode se iniciar agora e ser concluída no primeiro semestre do ano subsequente. Augusto, olha só, um tempo atrás, a gente de vez em quando tem umas ideias, né? Eu sou mergulhador profissional, já tive vários salvamentos por acaso, né? Inclusive em 2016, 2017. Vem cá, moça! Eu estava com esse cara aqui na praia, lá na Barra da Tijuca, sargento do Exército, agora é segundo-tenente, Mozart Pereira, ele é primeiro-tenente do Exército Brasileiro, é do Ceará, e estava lá no posto 4, na direção do Hotel Sheraton. E era um fim de ano, eu acho que era Natal, Ano Novo, e sempre acontece comigo essas coisas, né? Eu falei, moça, prepara aquelas duas meninas, duas meio japonesinhas, vão se afogar, se prepara. Nós preparamos, não deu um minuto, elas afundaram. Eu e o moça fomos atrás e tiramos as duas meninas de dentro d'água. Até eu tive dificuldade, porque ela estava com muito óleo, bronzeador. Então essas duas japonesinhas deviam estar paradas no Sheraton, no posto 4 da Barra da Tijuca. Devia ter uns 15 anos, 16, uma pela outra, nós tiramos fora d'água. Então, depois daquilo, eu tinha uma ideia de construir, de fabricar, o que o Corpo Bombeiro já usa, no Rio de Janeiro usa muito, né? É um negócio de neoprene, é um cubo de neoprene, né? Um retângulo, uma figura retangular de neoprene com uma alça de cada lado que serve para você salvar vidas. É uma boia. E eu duvido, pelo preço que eu planejei, eu vou chutar aqui, né? Mais ou menos R$100. Daria para eu fazer isso aí, deputado federal, mas arranjava a minha esposa, alguém, abrir uma empresa e faria isso aí. Mas depois fomos vindo as cargas tributárias. É algo supérfluo. Uma coisa que eu podia vender por R$100, para ter algum lucro, eu tinha que vender por 300. Eu desisti. Então esse é o grande problema do Brasil. Você é carga tributária, é burocracia, e você desiste de investir, né, de até se aventurar num negócio. Porque depois que quebra, fica uma dificuldade enorme para você ficar livre das pendências, das dívidas e tanta outra coisa, né? Então é isso que devemos fazer para facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil. Outra pergunta aí, Cid? Sim, senhor. Agora do Fiuza. Fala, Fiuza. Para quem que é? Ministro Rogério Marinho, a sua atuação na reforma da Previdência foi fundamental, entre outros motivos, porque o senhor ajudou a explicar a reforma através das redes sociais. Por isso eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre as redes sociais, especificamente sobre esse projeto de lei das fake news, que procura aí, digamos que, instituir uma verificação da verdade na internet. Qual a sua opinião, ministro, sobre esse projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados? Posso falar daqui? Pode falar. Ô Fiuza, boa noite a você também. Mais alto, senhor. Boa noite a você também. Obrigado aí pelo questionamento. Eu acho que esse é um momento importante para o país, né? Nós estamos vivendo aí um momento em que as pessoas tentam resolver problemas através de um projeto de lei que impede a manifestação livre de outras pessoas. A exemplo do presidente, claro que guardadas as devidas proporções, eu praticamente fui destroçado por fake news, né? Porque eu conduzi a reforma trabalhista como deputado na Câmara Federal e quando fui candidato à minha reeleição,
né? Eu praticamente não tive como me defender no meu estado, porque fui acusado de subtrair direito dos trabalhadores, quando todos os direitos dos trabalhadores estão preservados no artigo 7º, em 34 incisos da Constituição brasileira. E nem por isso eu estou me insurgindo contra a imprensa ou contra a livre manifestação de quem quer que seja. Eu aprendi que, desde cedo, né, que o contraditório ele é extremamente saudável, ele é uma demonstração da vitalidade das instituições como um todo. Então, se eu estou chateado ou resignado, não concordo com determinada opinião, o campo adequado para que eu a contradite vai ser a minha voz, a minha palavra, ou eventualmente também utilizar o mesmo instrumento que é a própria rede social ou algum outro veículo de imprensa. Ô Fiuza, pela tua idade você vai se lembrar muito bem. O ano era 2002. Nós votamos uma pequena reforma trabalhista. O ministro do Trabalho era o Francisco Dornelles, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu votei favorável. A internet não tinha o que nós temos hoje, não tinha Zap, não tinha muita coisa, mas existia a internet. E eu e muitos parlamentares, nós fomos arrasados na internet, porque eles diziam que nós votamos para acabar com o 13º, fundo de garantia, exatamente, hora extra, licença coisa. Gestante, tá? Nós voltamos para acabar. E não tem como acabar isso, porque está no artigo 7º da Constituição. Nenhuma emenda à Constituição você pode acabar com isso. Então, o que era flexibilizar, por exemplo? Licença gestante, você poderia parcelar. Tá? Entre tantas outras coisas, você poderia parcelar, gozar mais tarde aquele benefício. O 13º, você podia antecipar o 13º de comum acordo com o patrão. Tá? Então, nós fomos massacrados com esse projeto de lei, que fazia uma reforma trabalhista, mas a esquerda, e a esquerda panfletava em escolas, usou muito a escola do ensino fundamental, outdoor, cartazes colados nas ruas. Lá no Rio de Janeiro, o primeiro que apareceu no retrato era eu. Então eu fui um dos sobreviventes de 2002. Depois tivemos com o Fernando Henrique, 2017, né? Não, 2017 já foi Temer. Foi Temer, 2017. Nós votamos uma reforma trabalhista semelhante àquela. Eu votei novamente favorável. Tá? Tive 500 mil votos, foi um recorde de votação minha no Rio de Janeiro. Mas eu não foi recorde não, porque eu votei, foi lá. Não, eu vim candidato a presidente. E o Marinho sofreu muito no Rio Grande do Norte, porque a esquerda, os sindicatos... Dizendo exatamente a mesma coisa. Quer acabar com o fundo de garantia, com o 13º, enfim, com todos os direitos. A gente lamenta esse tipo de... Agora, não é por isso que eu vou querer censurar as mídias sociais. E digo mais, com todo o respeito que eu tenho ao parlamento, é o jogo democrático. Se for aprovado na Câmara, chegando para mim o projeto, eu vou fazer uma consulta popular, o que deve ser vetado ou não. E a gente vai vetar, e depois o parlamento pode, se entender que tem que ser derrubado o veto, esse faz parte da regra do jogo. Agora, no Senado, passou com 44 votos. Seria a maioria simples, né? Agora, para derrubar o veto, teria que ter 41 votos, né? Não. E se com 44 passou o projeto, já tem um senador que falou que se vetar ele vai manter o veto. Se mais três senadores resolver votar para manter o veto, o que nós vetarmos será mantido o veto. Então, para mim, o que depender de mim, liberdade total nas mídias sociais. Inclusive por ser criticado, né? Porra, ninguém sofre mais crítica do que eu. Eu duvido que... Durante a campanha, olha só, eu era chamado de homofóbico, racista, fascista, xenófobo, não gosto de nordestino, tudo em cima de mim, tá? O PT mesmo, suas inserções na televisão, aparecia uma menina lá que tinha uma suástica marcada na barriga, né? E o PT dizia que foram bolsonaristas que fizeram aquilo, depois fizeram uma perícia e viram que ela mesma fez, ela permitiu que fizesse, pela profundidade dos cortes. Um tremendo fake news, tá? Sobrevivemos a tudo isso daí. E cada vez mais a população está se inteirando, entendendo, e de imediato já sabe que é fake news, tá? E tudo bem. Agora, eu estou sendo julgado por vários processos pedindo a cassação da chapa no TSE. Diz que o processo, olha só, Fiuza, diz que o processo mais complicado é que eu teria, né, impulsionado Zap em massa por ocasião das eleições. Eu pergunto para você, Fiuza, você recebeu no teu telefone, né, aí algum Zap de alguém desconhecido que te
que tinha a ver com as eleições de 2018, que fez você mudar o teu voto para mim, para o Haddad, para o Alckmin, para o Ciro. Eu não recebi, eu acho que ninguém aqui recebeu. E eu estou recebendo uma acusação dessa, que seria a acusação mais grave para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Foi arquivado por 7-0, uma outra acusação no TSE, que eu teria patrocinado o outdoor por todo o Brasil. Além de estar hospitalizado, nós arrecadamos 4 milhões de reais, gastamos 2 devolvi para o partido. Não tem cabimento. O TSE é obrigado a discutir esse assunto e votar. Mas são coisas que a gente, lógico, se preocupa sempre, qualquer processo contra a gente se preocupa, né? Que é um tribunal eleitoral e, por vezes, um ou outro ministro quer ter um voto, quer dar um voto político, né? Nós sabemos que não pode ser assim, mas é um ser humano. Eu acredito na absolvição, no arquivamento de todos esse processo do TSE, até pela qualidade dos ministros que estão lá. Mas, fake news. Pessoal, se pegar meu telefone aqui, o que eu recebo de meme, de brincadeira de todo mundo, até de mim mesmo, não está no gibi, tá certo? Eu queria até ler alguns aqui, mas não vou ler para não polemizar aqui, tá certo? Mas faz parte do folclore, pô. Tem piada comigo ali que eu morro de rir, pô. Tá a minha cara lá, me comparando com tudo quanto é coisa de gente ali. Tá eu como gafanhoto. Tá eu, tem um... Claro que eu sou o cara que espanta o gafanhoto. Tá certo. Não, mas tudo bem. Espantou o Paulo Guedes aqui. Espantou o Paulo Guedes. Tá. Então faz parte do folclore. Não podemos nos render ao politicamente correto. Não pode isso, não pode aquilo. Cuidado com o que você vai falar. Já falaram em racismo reverso. Eu não sei o que é isso, meu Deus do céu. Racismo reverso. Um dia eu vi uma mulher falando na televisão, eu toda séria, quando aquele cara fala eu não sou racista, é porque ele é racista. Eu entendo. Confesso que está difícil, né, viver no Brasil assim. Quem não gosta de uma boa piada? Eu gosto de brincar aqui com o cearense, aqui, o Gil cearense, o Cabra da Peste aqui do Rio Grande do Norte, o baiano, ligeirinho, o gaúcho macho pra caramba, tá, a dupla de goiano como se forma. A gente gosta dessa piada, mas você não pode fazer mais. Tem que tomar cuidado se alguém está te gravando para o pessoal não entrar na justiça e acabar com a tua vida. Eu estou com o processo de danos morais, está em R$500 mil em última instância. Tá? Se eu perder, eu vou ter que me revirar como pagar. Olha só, eu respondi para uma televisão por que não ia numa parada do orgulho gay. Eu falei, porque acredito em Deus, na família e bons costumes. Começou numa associação que é conhecida como Associação de Lésbicas de Niterói. Tá? Começou com R$150 mil. Em segunda instância, acredite, segunda instância, o Ministério Público pediu arquivamento, o relator pediu arquivamento. E eu perdi por 3-2. Daí subiu, está no Supremo Tribunal Federal, contando juros e correção monetária, R$500 mil. Quer dizer, você não sabe o que fazer mais, o que falar mais. Nós não podemos continuar agindo dessa maneira. Temos que lutar contra isso. E a liberdade de imprensa é muito importante, caso contrário, se você ficar refém de parte da mídia tradicional, você realmente não vive mais. E você vai viver, não é sem informação, vai viver desinformado.